Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a esse episódio 14, Rolê da Inflação no Brasil, um especial. A gente está num momento importantíssimo da inflação no Brasil e eu achei que era legal falar desse assunto. Eu devo fazer, na verdade, uma série, eu vou falar sobre isso hoje, esse domingo, e na semana que vem eu vou falar um pouquinho mais, vou falar um pouquinho da relação da inflação com os juros. Hoje eu vou fazer mais um histórico sobre o rolê da inflação, né? Por que a inflação tem essa característica no Brasil? Por que a gente tem que ter paciência na hora que a gente anota os dados? E como é que a gente pode usar a história como um aprendizado importante, né? A inflação e o trade tem muito a ver. Por quê? Porque a inflação, assim como qualquer ativo na Bolsa, ela tem uma memória de preço, ela tem um histórico, e você tem que trabalhar com base nisso, sempre, tudo na vida existe contexto. Ainda mais numa informação que é econômica, que é financeira, facilmente aferível. E a gente precisa entender disso com proficiência para poder, pelo menos, desenhar cenários para entender para onde vai, como é que fica e tudo mais, tá bom? Então, feita essa rápida introdução, deixa eu me apresentar. Meu nome é Emerson Alves, esse aqui é o Trader Semántico Podcast, esse aqui é o Domingo do Trader, que é o meu dia para falar minhas besteiras para você. Hoje, como esse tema da inflação vai tomar boa parte do programa, entre aspas, eu ia falar sobre as contas do governo, tem resultado fiscal do governo, tá indo tudo no script que a gente falou, ou seja, receita caindo, despesa subindo, e o resultado fiscal começa a apresentar problemas, e nós vamos falar disso, mas nós não vamos falar disso hoje, nós vamos falar disso na semana que vem. Então, dito isso, meu nome é Emerson Alves, esse aqui é o Trader Semántico Podcast, Domingo do Trader. Dá o seu like aí, subscribe. Me busca no universo inteiro, tô lá no Instagram, tem o link aqui. E tem o grupo no Telegram, que é o Trader Semántico Oficial, que está aqui embaixo, Trader Semántico Oficial, onde você vai poder acompanhar todos os posts, avisos de vídeo, tudo mais num único lugar, tá bom? Então é isso. O Trader Semántico Podcast é uma iniciativa minha para levar para você conhecimento técnico para leitura de preços, tá bom? E todos os dias no Instagram eu publico ou vídeos, por exemplo, dando spoiler do que eu ia falar hoje aqui, né? Apresentando a vocês esse meu amigo Carvalzinho. Também textos sobre como é que funciona essa relação da inflação, a história do Brasil e tudo, a inflação no Brasil, como é que isso tudo impacta na sua vida, tá bom? Dito isso, muito obrigado, vamos lá. A gente criou um quadro novo, que é o Second Hand News, em que eu vou falar sobre as besteiras que se vão por aí. Nem sempre só besteiras. Tem uma coisa aqui que eu acho que é muito importante, que valia a pena a gente fazer uma segunda leitura do que a grande mídia está dizendo por aí. Então vamos lá. A primeira coisa, a alergia meio atacada. Se vocês me desculpem aí, aqui no interior de São Paulo está muito seco, e aí minha alergia não aguenta, tá? Evidentemente vai ter o tratamento aqui do som, mas ainda assim vou ter ali uma tossinha ou outra aqui. Peço desculpas para vocês. Primeiro de tudo, Super Week, tudo no script. 27 meses esse caipira bate a Fox, influência, torcedores e haters. 27. Daí você pode escolher como é que você quer calcular esse 27. Se você quiser considerar o IGPM, 27 meses. Se você quiser considerar o IPCA, dá uns 12, dá 18. Tá joia? Se você quiser considerar a Selic, dá uns 12. Então, seja bem-vindo aí ao nosso universo. Se você for considerar o Fed e o BC europeu, a amostragem é mais nova, por isso começaram agora, mas eu e eles estamos conectados. Se não soubessem que eu sou um caipira manezão de Paulínia, diriam que eu, o Paulo e a Lagarde temos uma coisa acontecendo entre nós, tá? Se bem que o Paulo me segue aqui, tem um Paulo que me segue aqui, me escreve, inclusive, marcando bate-papo. Eu até não devia falar isso, porque daqui a pouco vão abrir uma investigação, que eu estou ganhando bilhões apostando nas decisões do Fed. E claro, a Wednesday, que está de saco cheio, porque toda quarta-feira, super quarta, vem lá os mané, tira ela do sossego dela,
para ela simplesmente falar, pô, vocês não viram? O que vocês estão pensando? Vocês não estão olhando os números? Pô, o caipira lá, razão, mas os números não mentem. E é impressionante, eu falo isso toda vez. Ninguém assiste, presta atenção no que os outros falam. Todo mundo é o filme. Assiste Fight Club. Clube da Luta? Assiste Fight Club. Tem lá uma cena em que tá lá a moça, esqueci o nome dela, acho que é Nora, com o Edward Norton. E aí eles estão conversando sobre por que eles vão nesses, tipo, grupos de apoio. E aí ela fala assim, é porque as pessoas realmente escutam, ao invés de simplesmente aguardar a chance dela para falar alguma coisa. E é isso. Não é possível que quem fala sobre Fed, a própria União Europeia, etc e tal, não lê o que as pessoas que estão decidindo, ou escuta a coletiva de imprensa e fala, e presta atenção no que as pessoas estão falando. Pô, o Paulo foi deselegante essa semana. Foi deselegante. O Paulo falou, vocês não estão olhando para a curva de yield? Foi deselegante. Deselegante. Porque o cara tá de saco cheio de falar a mesma coisa. E tipo assim, desculpa, eu não vou lá na sala de editor do jornal, do Washington Post, do Financial Times, da onde for, e viro pro jornalista e falo assim, vocês não sabem escrever, eu ensino vocês como é que fazem. Embora a qualidade desse cara esteja caindo bastante. Certo? Agora, eles vão lá e querem ensinar o cara que é autoridade monetária, como é que ele vai ser esse negócio. Por que não se candidata para ser presidente do FED? Né? Pô, tá pretencioso, né? Muita pretensão. O mundo tá muito... Pô, existia uma regra de humildade, mesmo que você fosse educado a baixar a bola, existia essa regra, né? De que, tipo assim, você não pode se achar o Romário se você não joga a bola igual o Romário. Você não é o Romário. O Powell tá para a economia mundial nesse momento igual o Romário estava quando ele jogava bola. Você pode não gostar do Romário. Um dia eu estava vendo Corinthians e Flamengo no Pacaembu com meu amigo Borjão. E aí estava lá o Romário, o jogo foi começar, o Romário entrou em campo, a torcida Pacaembu, né, A torcida começa, desculpem, mas naquela época era muito comum isso, esses cânticos. Não é uma expressão de gênero aqui, contrariedade, eu sou da liberdade, onde cada um faz com o seu corpo o que desejar. Eu não sou conservador, eu sou um cara da liberdade, total. E aí, mas naquela época, acho que era 2000, a torcida do Corinthians em massa começa a gritar, Romário, Romário, certo? Eu olhei pro Borjão e falei assim, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque assim, era muito forte o canto. Era um negócio assim de proporções assim, absurdas. Eu nunca tinha visto aquilo assim. Naquela intensidade, para um jogador só, era muito amor pelo Romário. Tava todo mundo morrendo de medo do Romário, essa é a verdade, né? Ele deu um drible no Henrique, na área grande, assim que ele pegou a bola, e fez, assim, não é assim que ele pegou a bola, mas assim que ele pegou a bola para resolver o jogo, e fez o gol, e só passou com a mão no ouvido. Do lado de todo mundo. Do lado de todo mundo. Certo? A vida ensina, o futebol ensina. Eu não sei onde as pessoas estão na cabeça. Verdadeiramente eu não sei. Não se mexe com quem é profissional da área, porque você vai se dar mal. O despreparado é você, não é o cara que está lá ocupando o espaço. Se existe uma coisa que você precisa fazer, é melhorar. E não questionar um cara desse. É evidente que eles não são perfeitos. É evidente que eles cometem erros e que é a nossa obrigação ser cético. Mas quando o cara está sendo transparente, te falando o que ele está pensando, e mesmo assim você acha que você sabe melhor que ele, você tem que tomar uma nada. Tem que perder dinheiro. Tem que ficar nervoso e falar, esses caras são merda. Não, merda é você que não está prestando atenção no que o cara está falando. O cara está te explicando, mano. Puta, esse cara é super didático. Super didático. Ele repete a mesma coisa em toda a apresentação. Mas aí eu chamei a Wednesday para ver se dá uma resolvida nisso aí, porque até ela tá, olha a cara dela de irritação. A Lagarde, evidentemente,
Pô, sai a inflação na Europa, explodindo. Aí o que vão dizer? Vão dizer que a Lagarde é financista? Francesa. O que ela é? Ela é super capitalista? Verdade mesmo? Ela jogou a cultura dela, francesa, europeia, e todo o vínculo brilhante que ela tem com a Europa, ela jogou no lixo. Ela é subserviente ao capitalismo. Tá, give me a break, né, galera? E aí, claro, o BC brasileiro, seguindo o script. Por que seguindo o script? Eu vou explicar sobre isso hoje, beleza? Sobre isso hoje. Então, vamos lá. Passei por isso. O payroll, então foi uma sacanagem. Tudo número ruim. Para quê? Por ponto de vista político monetário. Por quê? O average earnings subindo, número de horas trabalhadas subindo, número de postos criados subindo, ou seja, o cara não está errado. O cara não está errado. Eu até postei um áudio no grupo falando que muitas vezes as pessoas usam da questão ética, como a senadora lá dos Estados Unidos, a Warren, para falar de política, da questão de que os salários têm que cair, etc. E tal. Primeiro, brasileiro que fala disso não entende como é que funciona nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe as regras de trabalho que existem no Brasil. Lá a economia é mais livre do que a nossa. Logo, eles têm maior rapidez para responder a questão da oferta e da demanda no mercado de trabalho. Mercado de trabalho que se chama mercado, por quê? Porque responde à oferta e à procura. Verdade, é. E aí, como ele é livre, ele faz com que quando os trabalhadores estão ganhando muito, e estão superaquecendo a economia, o que acontece? Começa a ver o quê? Primeiro, os empresários começam a mandar a gente embora, como está acontecendo com o Google, etc e tal. Por quê? Porque não consegue pagar. E aí o preço começa a ter uma disponibilidade maior de trabalhadores e o preço vai começar, que é o salário, o preço vai começando a cair. Daí, aqui no Brasil e em vários outros países em desenvolvimento, existe assim uma leitura moral sobre isso. Só que geralmente quem tem essa leitura moral é uma pessoa, em geral, mesquinha. Por quê? É o sujeito que quando vai negociar com alguém, negocia até o último centavo. É o sujeito que sempre quer ganhar mais que os outros. É o sujeito que quando compra uma casa barata de alguém, não vai perguntar pro cara quanto ele pagou, tá nem aí, vai comprar barato porque ele é barato, certo? Todo mercado, toda pessoa que é atuante no mercado, seja de casa, seja de dente, seja de direitos, seja advogado, por exemplo, seja o que for, naquele momento em que o sujeito está atuando naquele mercado, ele não tem considerações éticas. Médico opera porque está recebendo salário. Porque naquele momento ele está atuando como o quê? Como um operador daquele mercado. Qual é o mercado dele? Prestar serviço de saúde. Vai lá falar para ele que ele não deveria receber porque ele está colocando, ele devia primeiro salvar a vida humana. Daí não tinha médico, certo? Que ninguém ia querer trabalhar para salvar a vida humana à toa. À toa, assim, para além do valor humano de salvar outra vida, certo? É evidente que o médico foi super feliz quando ele salva uma vida. Mas essa jogada moral muito usada pela esquerda, de que, você está prejudicando o trabalhador. O trabalhador, ele se prejudica, ele é prejudicado, não é que ele é prejudicado justamente por essas ideias medonhas de que ele precisa de proteção, certo? Porque a mesma proteção que protege o emprego dele na empresa de carro, por exemplo, como o BT quer fazer agora, é o mesmo que torna o carro mais caro para mim que sou trabalhador também. Então quer dizer que o trabalhador metalúrgico vale mais do que eu? É isso? Certo? Então, se eu sou sindicalizado, eu valo mais do que quem não é sindicalizado, é isso? Beleza. Eleição tá ali, certo? Primeiro municipal, onde já vai ser uma medida boa do PT, e depois daqui 2 anos. Aí daqui 2 anos não adianta vir. Como é que faz? O Brasil, vamos unir o Brasil. Vai unir-se. Beleza? Fica a dica. Então, matamos isso. Vamos lá, tá muito longo. Ó, eu tenho a mentoria, certo?
Eu tenho a mentoria, e na mentoria eu faço leituras pontuais sobre risco político. Risco político quer dizer o seguinte: eu não tô nem aí para Bolsonaro, Lula, eu quero tudo fazer o trabalho deles, certo? Na verdade, eu quero que eles trabalhem muito, porque eles precisam mesmo. Tem um monte de governo no Brasil, eles precisam trabalhar muito. Não torço contra ninguém, mas eu tenho o cheiro. Gente, eu era pago para fazer isso. Então eu tenho um cheiro, eu sei o que eu tenho que fazer. Quando eu olho um governo de informação, quando eu vou lá fazer análise do orçamento de um governo, eu bato o olho lá, vejo como é que as coisas funcionam, se tem muita cerimônia, muita frescura. Você vai percebendo vaidade, você vai olhando, risco, risco, certo? E aí, quando eu estava formando o governo em dezembro de 22, dia 16 de dezembro, eu disse: olha aí, olha o PT aí, gente, mais domínio petista no controle do governo. Agora o Ministério da Educação, que saiu da governadora do Ceará e por briga do PT foi para Camilo Santana. Só para a gente saber, Casa Civil, Cultura, Fazenda, Educação, Petrobras, BNDES, falta pouca pasta relevante para ser ocupada pelos parceiros do governo. Das de maior orçamento, falta só a saúde, que do jeito que a coisa está, não me surpreenderia se fosse isso mesmo para o PT. E foi. Enquanto isso, o Centrão fica ali, só vendo e pensando. Esses políticos em começo de mandato não aprendem. Ainda bem. I will get to in the end. Relembrar é viver. O que o PT não entende é que ele não foi grande vencedor da eleição. Isso em dezembro, tá? O vencedor da eleição foi o voto contrário ao Bolsonaro e mesmo assim, por pouco, o Bolsonaro não levou. Faltou muito pouco. Olha aqui, ó. O governo Lula termina a semana com 2 derrotas na Câmara. E é importante vocês entenderem isso. Três erros primários da auto-vanglorização do petismo. Eles realmente se acham hegemônicos e eles não são. Segundo, o ano legislativo começou há um mês. Nada andou. E o governo está fazendo, né, o que se diz em 21, está fazendo o double down, está dobrando a aposta. Então vai lá e tenta bancar uma PL de fake news no momento que não é necessário. Não é necessário. Isso é uma disputa de poder. Não é necessário. Quem está cuidando da estratégia política do governo é um amador. Falta o Zé Dirceu. Chamem o Zé Dirceu. Sei que muitos de vocês não gostam do Zé Dirceu, mas eu não estou aqui para falar se eu gosto ou não. Mas se eu fosse presidente da República, eu prefiro ele do que todos os outros manés que estão trabalhando lá para o PT. Todos. Porque ele ia separar quem trabalha dos wannabes. E a vida é assim, gente. Wannabe, trabalhador. Wannabe, trabalhador. Sabe os caras que entregam? Eu ia pegar e falar: bom, você que entrega, você vai trabalhar aqui. Você que só fica falando, vai para lá. Falta um cara assim, o governo não tem. E aí o que aconteceu? Decreto de saneamento, que era mudar uma legislação que foi passada no governo passado e que tinha o empenho de vários deputados do Centrão. Os caras só ficaram esperando para jantar o PT. Já comeram o PT no primeiro round. Já no primeiro round. Certo? Já no primeiro round. Até porque, o que é ser infantil? Não tinha nem começado o ano legislativo. Por que você faz essas coisas como o decreto do marco regulatório do saneamento, que é super sensível? Por que é super sensível? Tem empresas brasileiras de olho nesse setor. Tem empresas estatais brasileiras que querem manter o domínio desse setor. Tem governador envolvido nesse assunto. Esse assunto era a minha área de atuação. Trabalhava para empresas de saneamento. Concessionários, rodovias, saneamento, etc. E aí, super sensível. Tem pelo menos... Você nunca vai deixar ninguém feliz numa decisão dessa. Todo mundo vai ficar puto. Certo? Do lado das empresas privadas, a maior do Brasil hoje é a EGE. A EGE é de quem? Do Itaú. Do Banco Mundial, através do Instituto de Corporate Finance deles lá. Então, tipo assim, sério mesmo? E aí, do lado das estaduais, quem são as estaduais que têm interesse? A do Pará, que é um fracasso, pior estado de saneamento do país, mas é lá do Jair Barbalho, que é aliado do Lula, que é evidentemente contra a ideia de que os municípios lá do Pará podem fazer saneamento lá, etc e tal. Eu sei porque eu trabalhei lá. Dois. As estaduais, por exemplo, se pode licitar, o valor da Sabesp em São Paulo muda. Então tem várias questões. Não era para o governo fazer um jogo de amador desse.
com tanto problema para resolver. Mesmo a PL de fake news, bobeira fazer um negócio desse nesse momento. E aí é isso, pô, briga com o dólar, só isso, briga com a Ucrânia, com a Rússia, se mete num negócio que não é nosso, né? Se mete numa relação com a Europa, que já começa a gritar sobre o Brasil não está sendo tão correto assim na questão ambiental, que todo mundo sabe que não é muita... O Lula nunca foi fã de questão ambiental. Porque se fosse, a Marina Silva não teria sido mandada embora do governo dele para fazer Belo Monte, certo? Então, assim, cuidado. Eu estou vendo muito erro primário infantil. Então, ou o PT traz um Zé Dirceu para colocar a ordem na casa, como aconteceu no Lula 1. Lula 1 foi igualzinho. Cheio de amador, cheio de gente falando besteira, vamos mudar o mundo, não sei o quê. Vocês não lembram, mas eu lembro, porque é meu trabalho. Era, né? O governo começou não com o Bolsa Família, mas com o Fome Zero. Uma ideia maluca e infantil de pegar comida e distribuir. Certo? Uma ideia ridícula. Por quê? Porque você vai ter capacidade de distribuição de alimento melhor do que a rede de supermercados do mundo, do Brasil. Você vai descobrir para onde você entrega arroz, feijão, blá, blá, entendeu? Era risível, foi ridículo. A peça publicitária era linda, mas não andou. Aí eles tiveram que aceitar a ideia de que Fernando Henrique Cardoso estava certo, com os programas de transferência de renda, foram lá e fizeram uma coisa muito legal mesmo. Inclusive, um dos alunos da mentoria foi uma das peças chaves desse negócio, brilhante, não vou citar aqui o nome dele para preservar ele. Brilhante. Ele que trabalhou na organização foi um sucesso. Por quê? Porque quando você pega gente competente, que nem esse aluno, voa. Precisa aprender. Não é lugar de amador. Presidência da República não é lugar para amador. Brasileiro amador fica fora, não pode estar no governo. O PT vai aprender vai pagar um preço muito alto. E agora? Querer colocar o Galípolo no BC. Pô, galera, o Galípolo perde no futebol para mim na questão de economia. Porra, brincadeira. Não pode. Se eu que sou manezão ganho nas 4 linhas do Galípolo, imagina botar ele lá no BC. Pô, PT é foda. Mas vamos lá. Coisa certa, mas tem coisa certa. A questão do IR precisa resolver. Realmente o PT tá certo. Aqui não pode tirar o dedo da ferida, tem que ir pra cima. Por quê? Porque assim, é um absurdo no Brasil a gente tributar 27,5%, gente que tá ganhando 5 conto, 10 conto, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por quê? Porque isso não é renda, mano. Não é renda no sentido de recursos que visam aumentar o seu patrimônio. Certo? É, na verdade, subsistência. Porque só você fazer uma conta. Sujeito que ganha 5 pila, paga 27 mil de imposto de renda, simples. Vamos colocar, sujeito que ganha 10 pau. Tá? Paga 27 mil de imposto de renda, mais 11 de INSS. Então só aí, claro que tem o desconto, mas vamos arredondar aqui para não ficar fazendo conta muito maluca. Só aí o cara já foi nos 35%. Só para fazer uma conta rapidinha aqui. Então, do sujeito top, ganhava 10 pau, ele começou o jogo com 6,5. Já fica meio nervoso. Daí esse sujeito está preocupado que ele não vai ter dinheiro lá na frente, quando ele se aposentar, e aí ele tem um plano de a previdência em que tunga dele 10% do salário dele por mês para ele guardar, certo? Sujeito que é tudo organizado na cabeça, tipo assim, planilheiro, que não é a maioria das pessoas, mas só estou pegando um exemplo de um cara super organizado. Então daí ele pega, ele começa o mês, dos 10, ele começa o mês com 5,5. Escola das crianças, parcela do carro, gasolina, fodeu, mano. Fodeu. Então, nesse ponto, tem que ir para cima mesmo. O governo tem que ir para cima. Tem que bater firme mesmo. Tem que puxar para cima as isenções e tem que aumentar o sarrafo para quem ganha muito. É um absurdo no Brasil que a gente vive, um sujeito que ganha 200 pau por mês, pagar 27,5% de imposto de renda.
Não pode. Por quê? Porque o impacto dos 27,5% sobre a renda dele, você vai falar, pô, é muito dinheiro, é 50 mil. Sim, mas ele fica com uma disponibilidade de compra de 150 pau. 150 pau, ele compra um universo. O universo de 30 pessoas ganhando 5 pau. Certo? Só que essas 30 pessoas ganhando 5 pau perdem quase metade da renda delas quando paga 27,5% de imposto de renda. Então, o brasileiro tem que se ligar nisso. Assim, você viu aqui, ó, desci o sarrafo nos caras. Ó. Mas nisso aqui, classe média tem que se unir, bater em cima mesmo e, ó, então onde vai tirar? Vai tirar da onde o PT não quer tirar. Dos incentivos para a indústria, do incentivo para vai doer muitos de vocês aquilo que eu vou falar, porque eu sei que muitos de vocês são do agro. Tem que tirar o incentivo do agro, é muito dinheiro para o agro, para fornecer semente para exportação. A gente precisa sair dessa coisa de plantation que a gente vive desde 1500. Então, tipo assim, tem caminho. E tem caminho por quê? Porque a sociedade brasileira não pode pagar 27,5% de imposto de renda. Não tem jeito, isso não tem jeito. Não dá, tá? Então, vamos ver. A conta é difícil, porque a receita está caindo, não é fácil, mas tem que ir para cima disso. Enfim, vamos falar da inflação. Rolê da inflação. Quando a gente fala de inflação no Brasil, seu ponto de partida tem que ser o período da pré-estabilidade monetária. O que é o período da pré-estabilidade monetária? É o período em que a gente estava ferrado. Talvez muitos de vocês não se lembrem, ou quem se lembra talvez não deu o devido valor. O Brasil era o exemplo mundial do fracasso. Porque a gente viveu do final dos anos 70 até 1994 em constante hiperinflação. Nós éramos o exemplo mundial de país com maior tempo entre as grandes economias, evidentemente, não dá para você comparar a gente com o jeb, três cocos, paizinho lá, não sei de onde. Entre as grandes economias do mundo, nós éramos o único caso global de mais de 15 anos em estágio de hiperinflação e de estagnação econômica, ou seja, estagflação. Só o Brasil tinha isso. Nem a Argentina naquela época tinha isso. Só a gente era campeão mundial. Certo? E aí, com todos os efeitos, pobreza, uma bagunça, certo? E aí o que você vê aqui? Ó? Nos anos 90, você tem, né, inflação aí batendo 420,72% ao ano. Depois você teve 92, 1.119%. 93, 2.500% ao ano de inflação. E aí entra 94. E em 94 é o período que tudo muda. Por quê? Primeiro, se você já bater... Eu nem entrei no creme de la creme. Estou entrando aqui só no parcial. Primeiro que você já viu que caiu por 6. Já caiu por 6. Era 2.500%, foi para 1/6 desse valor. Mas tem uma mentirinha aqui. Certo? Uma mentirinha aqui. Veja qual era o valor. Não é uma mentirinha, está escondido o mais importante. Veja qual era o valor médio da inflação mensal no Brasil. Olha isso aqui, ó. 20 no primeiro trimestre. 25, 24, 21, 20, 30, 24. Tá vendo? A média da inflação no trimestre brasileiro, normalmente, era isso. 40, 27. E aí galopava muito. Alta volatilidade. Por quê? Porque o preço ficava louco. Você não sabia como você fazia. Tinha remarcação espontânea. Uma zona. Estado puro. Se tem um lugar no mundo que é o estado puro do caos, era a gente. Certo? Daí chega esse cara, brilhante. O PT tem raiva mortal disso. Mortal. Como eu disse pra vocês, eu gosto do Zé Dirceu. Tem uma apresentação, tem um vídeo do Zé Dirceu falando com o Kennedy Alencar, uma entrevista que ele deu esses dias. Pô, eu gosto do cara. Eu acho ele, puta, entendeu? Eu não misturo as coisas. As pessoas têm uma coisa de fígado muito tonta, muito criança. De tipo assim, o cara é de tal coisa é burro. Não, mano. O cara é inteligente, tem cérebro igual a você. Então, se você é bom de pensar, o cara também é. Então, tipo assim, o Guedes, eu gosto do Guedes. Eu não gosto do Guedes. Acho ele um dos piores ministros da Fazenda que ele já teve? Acho mesmo. Mas, pô, ele é bom? Não, né, meu?
Eu não gostaria de ouvir o Guedes falando? Não, é lógico que eu gostaria. Pô, entendeu? Não pode misturar as coisas. Se tem um cara que tem um entendimento sobre política no Brasil de altíssimo nível, é o José Dirceu. Quero que ele case com a minha filha? Não. Entendeu? Tem que saber ter maturidade. Você tem que ter maturidade, tem que entender essas coisas. E aí, passou. Olha como isso doeu ao PT. Como isso doeu ao PT. Passou mais de 30 anos, que isso aconteceu em 1994, certo? Nós estamos entrando aqui em 30 anos de real daqui a pouco. E a dor do PT não passou. E um puta de um operador político, sangue frio, que nem o Zé Dirceu, não consegue lidar com isso. Perguntado pelo Kennedy sobre a FHC, ele faz o famoso downplay, né? Ele reduz ali a importância do plano real e fala do aumento da dívida, tal, não sei o quê, mas elogia o Fernando Henrique pela postura democrática. Em que momento? A transição. Sim. É petulância, tá vendo? O cara é brilhante, meu. O cara é foda. Mas é a petulância petista. Eles têm isso no coração. Não adianta, não sai deles essa hegemonia, esse negócio, o mundo sou eu, o Brasil sou eu, tudo sou eu. Por isso que não vão ganhar a eleição de novo. Anota aí. O PT não vai ganhar mais a eleição. E se continuar desse jeito, daqui a pouco tem impeachment do Lula. Tô avisando antes. Briga com todo mundo. Não é possível. Mas voltando aqui para o que importa. Como o PT errou, eles não conseguem aceitar isso. Mas a maior transferência de renda da história do mundo aconteceu em 1994. Eu vou provar. Olha aqui, ó. Por que 94 é o ano que mudou tudo? Porque você tinha 47% de inflação em junho. Em julho foi para 6%. Em agosto foi para 1%. Em setembro foi para 1,53%. Dezembro terminou a 1,71%. Sabe o que isso quer dizer? Que o brasileiro assalariado teve 97% de aumento no poder de compra dele em 90 dias. Nunca um país do mundo inteiro fez o que o Fernando Henrique Cardoso fez. Isso é distribuição de renda. Sabe por quê? Porque você não vai pegar uma parte do orçamento da República Federativa do Brasil, que é a Bolsa Família, e vai falar assim, gerei riqueza. Isso é peanuts. A dureza é 47% sobre o PIB, mano. Corroía, perdia, massa salarial desaparecia. De repente, mano, sabe quanto que o PIB brasileiro cresceu? Em 12 meses, sem inflação, 7,85%. As petistas vão lembrar do período do Lula, mas o Lula teve inflação pra cacete, então ele meio que cancelou o ganho do PIB. Foi o maior crescimento em termos reais da história do Brasil. Da história. Mas vai lá os petistas falam, dá um play do cara. Por isso que não dá. Por isso que perde voto. Por isso que nunca vai ter hegemonia mais. Hegemonia assim. Nunca vai ter o domínio do cenário do debate. Vai ser sempre essa coisa tensa com o PT no poder. Aparentemente é uma fase transitória. Porque eu acredito que no próximo ano, na próxima eleição, nós vamos eleger alguém do centro. Porque não dá nem na direita, porque o Bolsonaro também se perdeu. E o PT não tem condições. Não consegue. Simplesmente não consegue. E aí tá aqui, ó. Certo? 7,85. Presta atenção nisso. E aí você tem um período que é de 1994 até 1998, que você tem o quê? Reforma, ProAir, que todo mundo critica, mas o ProAir foi baratíssimo. Foi nada. 30 bilhão, nada, peanuts. Tanto é que o próprio Lula, quando teve a quebradeira do Lehman Brothers lá, em 2008, ele fala pro Bush, tem gravado ele falando, no, Bush, se você quiser saber como é que salva banco, tem um profissional aqui no Brasil, vem aqui. Naquela época que ele chamou as coisas de marolinha, certo? Por quê? Porque o que acontecia? O que acontece com a inflação? Tinha muito banco ineficiente. Por quê? Porque tinha inflação alta. Então o banco não precisava dar crédito, não precisava fazer nada. Era só o overnight, mano. Quando isso acabou, caiu o castelo de cartas, certo? E aí precisava o quê? Precisava salvar os bancos. Aliás, como o PT fez em 2008, quando salvou o Pan-Americano, quando salvou a HSBC. Tipo assim, mano, e aí? Entendeu? Todos os políticos fazem a mesma coisa, galera, porque o Estado existe para dar estabilidade. Então, quando um setor importante está com problema, o Estado vai lá, vai resolver. Não tem conversa, entendeu? E aí, o que acontece? Para entrar na inflação.
você tem em 98 o fim da âncora cambial. Por que a âncora, todo mundo entende muito mal, não todo mundo, né? Os de memória fraca ou entendimento de economia muito ruim, não entendem que a âncora cambial era essencial. Por que era essencial? Porque ninguém acreditava em moeda nenhuma, já tinha feito 5 mil pacotes. 5 mil pacotes. Bresser 2, plano verão, inverno, primavera, entendeu? Do produto escarpado. O que mais tinha no Brasil era pacote. Então, ninguém acreditava que a moeda ia valer nada. Então, o que precisava? Precisava ter uma âncora. Precisava ter uma reserva de valor para falar assim para o brasileiro, vale tanto. Vale tanto. Quando criou essa âncora de valor, foi a URV, que era atrelada ao dólar. O que aconteceu? A expectativa de inflação desapareceu. Então não havia mais necessidade para remarcar preço. Certo? Só que isso tem um custo, porque você não imprime dólar. Quem imprime o dólar é o tal do tio Sam. Então você precisava atrair dólar para cá, para fazer o quê? Para que entrasse dinheiro para equilibrar a nossa relação de forças com o mundo exterior. Porque o que é perder? O que é a moeda inflacionada? É que ela, em relação à moeda dos países do centro econômico global que te vendem as coisas, é fraca. É isso que é inflação. Certo? O seu poder de compra de se relacionar com o restante do mundo fica muito fraco porque sua moeda não vale porcaria nenhuma. E aí a sua população percebe isso, todo mundo fica mal, a quebradeira, caos social, e aí você fica 20 anos penando. E importante, o PT foi contra o Plano Real. O PT foi contra todas as reformas do Plano Real e o fim da indexação mensal dos salários, teve até tentativa de ação no Supremo Tribunal Federal tentando boicotar o negócio pelo PT. Então, tipo assim, perderam o bonde da história. Vão perder de novo agora com essa questão do BC se continuar essa injeção de saco. Não aprende, gente, não aprende. E aí o que acontece? Acabou a âncora. Acabou a âncora cambial. Quando a âncora cambial acabou, o real, que era uma moeda nova, ela teve desconfiança. Por quê? Porque uma coisa é confiar no dólar, a outra coisa é confiar no real. Certo? Por quê? Porque o real é uma moeda do país subdesenvolvido chamado Brasil. Simples. Certo? Não é a moeda dos Estados Unidos. Então, o que você precisa fazer para resolver esse problema? Você precisa atrair capital para equilibrar essa relação e ter dinheiro suficiente para fazer frente ao nervosismo inicial dos agentes econômicos, inclusive de brasileiros, que vão tirar seu dinheiro daqui e mandar para fora. Então, o que aconteceu? Precisou subir os juros. Mas mesmo os juros do Fernando Henrique no período de 98, 97, 98, 99, 2000 e 2001 é muito barato. Muito barato. Se você só pegar a conta de 2.000% de inflação e aplicar até chegar ao governo do Lula. Foi de graça. Foi a estabilização econômica mais barata da história da humanidade. Sabe por quê? Quer comparar com outra estabilização econômica famosa da humanidade? Vou citar para você. Bretton Woods. Estabilizou o valor da moeda no mundo. Estabilizou. Teve que ter uma guerra para fazer isso. Tá vendo? Então, know your stats, tá bom? Então, por isso que o que eu vou mostrar para você agora, do Fernando Henrique Cardoso 2, você precisa ter em mente que era preciso ter uma demanda, ter um controle maior sobre a inflação, porque era justamente a fase em que teria-se um problema de ataque potencial à moeda brasileira, porque tinha acabado a âncora cambial, tá bom? Aí o que acontece? O Brasil, por causa disso tudo, a gente não conseguiu acabar com a indexação, mas a gente conseguiu pelo menos evoluir. O Fernando Henrique Cardoso conseguiu acabar com a indexação mensal, porque tinha indexação mensal. Tá certo? Escola reajustava mensal. Tinha mercado negro que reajustava todo dia, certo? Então o governo foi lá, usou a força, o porrete e o dinheiro. Dinheiro com a indexação ao dólar, que daí você cria uma ancoragem de valor, mas você não conseguiu negociar tudo. Por quê? Porque tinha as forças atrasadas da economia brasileira. E elas fizeram o quê? Com que fosse estabelecido pelo menos
a indexação anualizada. A indexação anualizada acontece quando? No primeiro trimestre. Acontece no primeiro trimestre no Brasil. Tá joia? E aí, por que os BCs não podem baixar os juros ou subir os juros? Eles tomam muito cuidado em fazer movimentações abruptas. Claro, não é sempre assim, mas geralmente, por exemplo, assim, redução dos juros. Ele vai esperar ter uma base do primeiro trimestre. Por quê? Porque ele sabe que a inflação mais alta do ano acontece nesse período. E eu vou provar para vocês, tá? Se eu fiz uma planilha aqui que eu ainda não vou usar ela nesse vídeo, mas eu vou só mostrar aqui para vocês verem o que aguarda vocês na semana que vem, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho uma base de dados aqui do primeiro trimestre desde Collor, tá bom? Desde Collor. A minha base de dados são 32 meses, tá? 32 meses. Todos os presidentes da República. Sabe quantas vezes a inflação bateu em 32 períodos? A inflação do ano ficou acima da do trimestre. Sabe quantas vezes? 13 vezes. 13 vezes. Fala, nossa, foi muito. Calma. Dessas 13 vezes, sabe quantas delas aconteceram antes da estabilização econômica? Antes, tá? Sabe quantas delas aconteceram pós-fim da âncora cambial? Vamos colocar assim? Sabe quantas? 8. Então, se pegar a partir do fim da âncora cambial, que é mais ou menos 1999, são 27 meses. Desses 27 meses, somente 8, a inflação ficou acima do primeiro trimestre. E quando ficou acima do primeiro trimestre, deu merda. Certo? É por isso que nenhum BC no Brasil que saiba o que está fazendo mexe nos juros do primeiro trimestre. Tá joia? Beleza? Por isso. E quando mexe, faz cagada. E nós vamos ter 2 casos aqui para mostrar para vocês. Quando não faz o que tem que fazer, 2 casos aqui históricos, muito conhecidos, que vocês vão lembrar. Então, por isso todo BC espera o primeiro trimestre para decidir o patamar máximo da inflação. Porque, por exemplo, no Lula, a gente vai ver agora, Lula 3, vamos ver agora, a gente já sabe qual é o patamar máximo esperado da inflação para o restante do ano. Então, enquanto a gente não tiver desenhado pelo menos um semestre de Lula para a gente olhar e falar assim, tá em tendência de baixa dentro do período do governo Lula, não tem como se dizer que é para onde vai a inflação. Não tem como dizer, certo? Então, por isso que o BCE é cauteloso. Claro, eu acho que o BCE não vai esperar tudo isso, porque ele já tem uma política monetária de aperto monetário, que já vai entrar no 17º mês. Então, tipo assim, ele já está chegando no fim do ciclo mesmo. Mas, se ele esperar até maio, junho, ele tem certeza, estatística. Muito melhor para ele. Muito melhor para ele, muito melhor para nós. Para todo mundo. Para todo mundo. Tá joia? Vamos lá. Vamos seguir. Então, primeiro caso, Dilma. Exemplo caso, Dilma 1. A Dilma foi a primeira vez, tá bom? A primeira vez. Eu vou mostrar isso em mais detalhes no próximo episódio, tá bom? Até para que vocês assistam novamente na semana que vem, tá bom? Foi a primeira vez desde 2004, certo? Porque no Lula aconteceu uma vez, desde 2004, que a inflação do ano fechou acima da inflação trimestral. O que era o recado para o BC? Aumentar os juros. Sabe o que os petistas fizeram? Com a história de que tinha que botar o cavalo para beber água na beira do rio. Tem lá nas entrevistas do Manteiga, mano. Vai lá olhar. Apoiado pelo Benuso, pelo Galípolo, por toda essa galera aí. Todos esses caras. Beleza, vamos pra cacete. Vamos reduzir os juros. Vamos. O que aconteceu? Vocês vão ver isso. A inflação explodiu. O juros teve que subir forçado, a galope depois. Tá joia? Bolsonaro. Os petistas andam bravinhos comigo, mas eu desci o sarrafo no presidente do BC, e quem me acompanha aqui sabe disso, porque em 2020 eu li isso e estava batendo.
que estava acontecendo a mesma coisa com a Dilma, certo? E que o juros tinha que subir. Na época lá, foi quando os CEOs das empresas de consumo diziam que a inflação não era um problema e os juros não eram um problema. Mas o que aconteceu? Era para ter aumentado os juros. E depois, quando aumentou os juros, eu falei para vocês que eu achava que ele tinha que ter dado um overshoot. Eu criticava o presidente do Banco Central porque ele estava atrasado. E ele estava atrasado mesmo. Porque a estatística mostrava que ele estava atrasado. Mas não é porque ele errou lá que agora eu vou ficar com síndrome de pai da psicanálise, certo? Eu vou ficar lembrando dele, da cagada que ele fez DR. Vou ficar falando com ele desde... Ó, ele errou lá atrás, ele errou... Ó, você não me falou oi outro dia. Pô, brincadeira, né? Entendeu? Pô, o cara é presidente do BC, né? Então, agora ele tá indo bem, eu não vou ficar aqui discutindo isso, certo? Então, beleza. Aí a gente tem o quê? Daí se a gente olhar aqui, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso 2, certo? O que você vê aqui? Você vê, não? A média de inflação, você tem que pensar, tem que ter isso em mente. A média de inflação dele de 20 anos atrás é em linha com o que a gente tem hoje. E a galera acha que o hoje está certo. É um absurdo, entendeu? É um absurdo. Daí vão dizer, não, mas teve a pandemia. A pandemia, perto da hiperinflação, é brincadeira. A pandemia deu inflação de 10% no IPCA, quando esse camarada aqui enfrentou 40% num mês. Entendeu? Isso é conversa de interesses econômicos escusos ou de político que não quer fazer o seu trabalho, que é o quê? Lidar com a realidade. Tá joia? Lidar com a realidade. Então, por exemplo, marca isso, ó, no período FHC 2, por causa da questão da instabilidade monetária desse período, a gente teve 3 vezes em 4 anos a inflação média, a inflação do final do ano ficando acima da inflação projetada do trimestre. Certo? O que é a inflação projetada do trimestre? É a média do trimestre multiplicado por 12, certo? Beleza. Veja aqui, ó. Veja o Lula 1. Lula 1 começa com 1,05 em janeiro, média. Fevereiro, 8,8. Março, 0,69. Média do primeiro trimestre do Lula, no mandato inteiro, 0,84. Inflação média do Lula, 6,40, certo? Quantas vezes o Lula teve o trimestre ficando acima, ou o trimestre influenciando a inflação, ou seja, a inflação ficando no ano maior do que era esperado no trimestre, do primeiro trimestre, que é o mais importante? Quantas vezes? Só uma vez. Tá joia? Olha a Dilma. Aí no Lula 2, não aconteceu nenhuma vez. No Lula 2 não aconteceu nenhuma vez. Por quê? Porque o Lula também teve um período crítico no começo do Lula 1, depois se estabilizou, e aí no Lula 2 ele ficou muito tranquilo, ele não teve nenhum evento de descontrole inflacionário no Lula 2. Os problemas começam no final do Lula 2 e começam a afetar a Dilma no primeiro ano dela, e aí vocês já vão ver aqui, ó, que a Dilma começa a ter o quê? Você pegar, por exemplo, o primeiro janeiro da Dilma é 0,83 a inflação de janeiro. A inflação do primeiro trimestre da Dilma médio era 0,81. Então ela já começa o primeiro ano do mandato dela com a inflação esticada. E o que ela faz? Ela faz o double down. Como os petistas querem fazer agora. Certo? Como os petistas querem fazer agora. Exatamente a mesma coisa. Num dos piores momentos da história do Brasil, que foi o Dilma 1 e 2, a inflação média do trimestre era 64. 64. Quantas vezes aconteceu? Uma vez. Lembre-se que no Lula 2 não aconteceu nenhuma vez. Então, não tinha tido nenhum sinal de que os preços estavam ficando fora da conformidade no Lula 2. No Dilma 1 acontece logo no segundo ano dela. E aí o que ela faz? Ela vai lá e baixa a taxa de juros à força. A Selic, nessa época que estava 9,75, ela segue os mesmos trouxas que estão orientando a política monetária brasileira nesse momento, que vão ser daqui a pouco mandados embora. Fica tranquilo que o Lula, na hora que ele perceber que ele corre risco, ele manda esses mané embora.
Rapidinho. O Lula é esperto. O Lula vai resolver. Não porque o Lula é bondoso, mas porque a pressão vai ser muito grande sobre ele se ele fizer caca. Então, o que ela fez? Ela baixou para 7,25. Para 7,25 a Selic. Sabe o que aconteceu no ano seguinte? Voltou para 10,75. Sabe o que aconteceu no outro ano? Foi para 12,75. Chegou no final do Dilma 2, antes do impeachment, estava 14,25. Por quê? Porque é apressado como Nkrumah. Tivesse feito certo e aumentado os juros no final de dezembro de março, de dezembro, né? Porque ele fechou dezembro. De dezembro de 2012, estava tudo tranquilo. Perdão. Eu falei certo, mas os tempos errados. Se tivesse em dezembro de 2012, com o fechamento do IPCA acima do preço do trimestre, pela primeira vez, em 8 anos, era ter feito o quê? Era ter subido os juros, de leve. Dava um overshooting ali de 0,50 ali logo de cara, botava todo mundo do mercado esperto, com expectativa de inflação para baixo. Ela iria controlar a inflação, certo? Mandava os heterodoxos para casa, porque no fim eles foram mesmo, porque perdeu o poder, joia, e não teria tido impeachment. Porque o impeachment não foi sobre pedalada fiscal. O impeachment foi sobre inflação alta, hegemonia excessiva do PT, certo? Que continua presente, importante saber disso, as pessoas continuam extremamente restritivas ao PT, e essa falta de bem-estar social foi o que permitiu, começando lá com os protestos da passagem em São Paulo, em que o prefeito era o Haddad, e aí o que aconteceu? Então nisso. Deu no que a gente viu até hoje, tá joia? Então o PT tem culpa nisso, tem culpa o PT, tem culpa a Dilma, tem culpa o Lula, tem culpa todo mundo do PT, que são as mesmas pessoas que agora falam que a gente vai voltar para cá. Então, a musiquinha que eu botei no coisa hoje, né? No Instagram, se você não viu, tem uma produção especial para quem tá com saudades dessa época da Dilma, certo? É isso. É exatamente isso. Tá joia? Exatamente isso. E aí, depois do Dilma 1, o que aconteceu? Né? Ela só teve mais um período ela foi reeleita e logo saiu. Então, a média dela, olha isso aqui, ó. A média dela começou o mandato em 0,70. Em janeiro, a média do primeiro trimestre dela era 0,64. Aqui, ó. 0,64. Tá joia? Olha como termina a média dela no primeiro ano do mandato dela. Do segundo mandato dela. A inflação do trimestre médio estava em 1%. É mais do que a pandemia do período do Bolsonaro. Está 12% no anualizado. É isso. Contra fatos, não argumentos. Tá joia? É isso. Tá joia? E aí o que acontece? Entra o Temer. Opa, cadê o Temer aqui? Puta, faltou o Temer na minha apresentação. Peraí que eu não vou achar o Temer aqui. O Temer está por aqui, eu vou encontrar, aguenta aí. Puxa, gente, do Temer não tá aparecendo aqui, alguma coisa aconteceu aqui na minha apresentação do slide, mas eu posso falar aqui para vocês do Temer, aqui lendo para vocês, tá? Pra vocês terem uma ideia, a inflação entregue do Temer, tá? A inflação entregue do Temer, anual, média, foi de 3,4%. A inflação no primeiro trimestre, média, dos anos Temer, foi de 0,27%. 0,27% ao mês. 0,27% ao mês. Qual foi o período de maior alta na Bolsa brasileira? Foi no período Temer. Não foi no período do Bolsonaro. O período do Bolsonaro foi a perna de alta de 2018, daí final de 2019, daí tem Covid, cai, volta, certo? Mas o período que coincide com a alta da Bolsa é o período Temer. Por quê? Porque o retorno real sobre a inflação ficou alto, não porque a inflação estava alta,
mas porque os juros, a inflação média estava baixa. Então você imagina que nos anos de 2017 o Brasil teve inflação média de 3%. E é esse que tem que ser o nosso target. O target tem que ser inflação de 3%, 2,5%, 3%, 2,5%, 3%. Porque é um absurdo a gente imaginar que a gente vai crescer, que a gente vai ter desenvolvimento, que vai ter renda, que vai ter uma série de benefícios para a sociedade brasileira com a inflação tão alta assim. Aí se você pegar o Bolsonaro caminhou muito bem, o Bolsonaro teve bons resultados entre 2019 e 2020, mas aí começa a Covid. E aí isso afeta os números dele. Mas mesmo pós-Covid, e aí veja a Dilma aqui, eu vou voltar aqui, porque eu não pode deixar passar isso não pode passar batido. Se você pegar o Dilma 2 aqui, ó, se pegar o Dilma 2, sem Covid, 1,26, 1,6, 88, 1,06 no trimestre, ou seja, o anualizado próximo de 12. A inflação média de 8,5%. Bolsonaro, pós-Covid, 6,20. E daí, claro, aconteceu o que eu disse para vocês. Né? A inflação anual ficou acima da projetada do trimestre, tinha que ter aumentado os juros rápido. E isso o BC não fez. Tá vendo? Isso o BC não fez. Né? Errou. Errou por quê? Porque ele tinha acabado de chegar e tinha uma pressão gigantesca do mercado, gigantesca, para que ele segurasse, porque todo mundo queria aproveitar os juros baixos. Essa é a verdade. Né? E aí deu nisso. Erro dele, ele errou feio. Mas agora ele está acertando, está corrigindo, está tudo certo. A inflação realmente está... Se continuar nessa linha, a gente vai ter inflação baixa nos próximos anos. E aí, se você pegar aqui o Bolsonaro, é isso, 0,83, 0,64, 0,84, 0,60, inflação média dele foi 6,20, e aí teve esse efeito. Agora você vai aqui, você vai olhar o Lula. Está mais alto do que o Bolsonaro. Vocês estão entendendo? Olha aqui, ó. Janeiro do Bolsonaro, 33. Janeiro do Lula, 53. Lembrando que o Bolsonaro está tirando uma média de 4 anos. Tá joia? Incluindo o Covid. Fevereiro do Bolsonaro, 0,64. Certo? Fevereiro do Lula, 0,84. Março do Bolsonaro, 0,84. Março do Lula, 0,71. A média do trimestre do Lula, 0,69. A média do trimestre do Bolsonaro, 60. E aí, não tem inflação média do Lula ainda. Os petistas não percebem isso. A inflação que eles falam de 4%, etc e tal, não é do Lula, é do Bolsonaro. Porque a média da inflação, o IPCA é uma média de 12 meses para trás, o Lula não tem 12 meses de governo ainda. Como é que ele pode falar que isso é a realização dele? Não é, certo? Não é. Então tá aqui, ó, Lula 3, certo? Lula 3,69, e inflação média, né, a gente não tem, e a gente não tem também a inflação do trimestre, tá joia? Por quê? Porque a gente não pode dizer se bateu ou não na inflação do trimestre, correto? Então, o que a gente olha aqui? Esse ponto 69, se você multiplicar por 12, nós estamos falando aqui de uma inflação de 7,40% no ano. O que você e eu temos que fazer na nossa análise fria, técnica do preço? A inflação não pode. A inflação média no próximo trimestre tem que ficar abaixo desse ponto 69. Não precisa olhar todo mês, não precisa olhar desesperadamente para cada mês, mas você olha e fala assim, não pode bater a média do trimestre. Porque se você começar a ter meses que estão batendo acima de ponto 69, daí a gente tem problema. Eu acredito nisso? Não. Por que eu não acredito nisso? Eu acredito que a inflação ela cai por causa do dólar, aquela coisa que eu já expliquei para vocês. Né? Nós não temos demanda, as pessoas não têm, as empresas estão com problema de caixa. Então, está havendo a reestruturação como é previsto no capitalismo. As empresas com endividamento quebram e é assim que tem que ser mesmo. Por quê? Porque é assim que é, senão não tem jeito de ter crescimento. O crescimento ocorre porque alguém que era bom sai e dá espaço para alguém que é novo, é assim que funciona. Então, eu não vejo impulsão, mas eu não sou criança, né?
A gente precisa acompanhar como isso vai acontecer no tempo. Evidentemente, se você pensar do ponto de vista do seu título, do tesouro, etc e tal, mesmo agora, no momento desse tipo aqui, ó, você continua tendo um over de retorno bom. A estratégia de ter entrado em outubro, em junho e novembro foi sensacional, porque o IPCA estava muito alto e aí você ganha um prêmio de marcação ao mercado gigante, tá joia? Então, tá ótimo, excelente cenário. Você que quer entrar agora, pode entrar, ainda dá oportunidade, porque estilingou para cima. Mas é evidente que o melhor ponto de compra foi junho e o segundo melhor ponto de compra foi novembro. Isso já não volta mais, tá joia? Aquele preço, aquela oportunidade de uma vida para você entrar, você perdeu, faz parte. Mas ainda tem bom retorno, até porque você vai travar realmente uma taxa de juros boa. E é importante você saber o seguinte, as negociações dos títulos do Tesouro e da dívida pública, o Tesouro Direto é uma coisa e as operações do Tesouro que acontecem com os grandes players é outra, certo? Tesouro Direto é pessoa física. E tem lá um mercado de compradores da dívida pública brasileira, os leilões grandes e tal. Esse último relatório da dívida mostrou que está batendo o custo médio das últimas operações, está batendo 12. Então, já estamos abaixo da Selic ali, o DI está batendo para baixo, enfim, tudo certo. Mas isso é o quê? É leitura de trader. É leitura de quem tem muito risco. É leitura de quem está querendo correr risco, tá joia? Isso não é para a República Federativa do Brasil. Entendeu? Porque no governo, especialmente por questão de contas públicas, impera um princípio que é o princípio da prudência. Certo? O princípio da liberdade se aplica a quem? A um empresário privado, etc e tal. Por quê? Porque se você fizer cagada, você está punindo você mesmo. Você merece quebrar porque você está correndo risco. Então está tudo certo se você perder. Se não está certo, se você ganhar, você colocar o no bolso. Mas o governo ele não é uma entidade do PT ou do Lula ou do Bolsonaro, né? Ele é da sociedade brasileira. Então, uma decisão de política monetária não pode ser orientada pela cor partidária que já mostrou fracasso, aliás. Não há dúvida, Desde a estabilização econômica, só houve um caso de fracasso total. Foi a Dilma. E a inflação no período da Dilma foi maior do que no período da pandemia. Tá joia? Por isso que o juros foi para 14,75. Beleza? Então, vamos colocar a casa em ordem, tira as crianças do caminho. Vamos lá, tá? Então, semana que vem eu vou abrir no detalhe o que aconteceu, qual o prêmio médio da história do Brasil sobre a inflação. Como é que isso funciona, tá bom? Vou falar disso para vocês ficarem por dentro. E aí tá aqui, ó. Certo? Se tiver que levantar uma estátua para o programa de maior distribuição de renda da história do Brasil, do mundo, porque ninguém nunca mais repetiu esse cara, é para esse cara aqui. Para mim, foi o melhor presidente da história do Brasil. Mais do que Getúlio, mais do que todos os outros. Por quê? Porque para o momento histórico em que ele estava, era ou o momento em que o Brasil virava uma piada, com o apoio do PT e de todo mundo, que sempre só está atrasado, ou a gente evoluía. Eu só acho que a gente está aqui hoje por causa dele. Porque não teria evolução, teria retrocesso, teria calote na dívida, teria aquelas coisas todas do PT antigo. Eu não acho que o PT de hoje é assim. Mas existe o ranço, né? Existe o ranço e a incapacidade, né? A incapacidade de perceber que você é passageiro, que o país está funcionando e que teve vitórias gigantes na história do Brasil, das quais você não participou e que você está ali com rancor de quem não participou da maior distribuição de renda da história da humanidade e aí fica batendo na inflação. Né? Porque não quer trabalhar, tem que trabalhar, tá bom? Então é isso. Vamos falar dos gráficos. A leitura de maio é sempre mais longa, por quê? Porque a gente vai começar o mês, tá joia? A gente vai começar o mês. A gente vai começar o mês aqui, deixa eu pôr aqui o gráfico. Como é que está o mês? O mês abre em alta nesse momento, tá vendo? Abre em alta, rompe aqui a média de 50 aqui, ó.
A 20 está subindo e a gente deve ter o quê? Eu acho que busca aqui a média de 100, tá bom? Minha leitura aqui, a bolsa vai no 109 mil, beleza? Média de 100 aqui. Média de 50 estava aqui, busca a média de 100, vejo alta na bolsa, deve fazer uns testezinhos por essa região aqui e depois cai, beleza? Minha leitura é essa, tá? Num primeiro momento, é dessa forma que eu visualizo. Sempre lembrando, ó, as médias todas cruzaram para baixo, né? Então a gente tem que acompanhar para ver esse movimento aqui, tá bom? Vamos ficar de olho sobre o que pode acontecer aqui com a nossa bolsa, tá bom? Beleza? Sempre me perguntam, pô, mas o que você vê aí? Por que você vê dessa forma? Por que você não acha que a bolsa vai subir, etc e tal? Blá, blá, blá? Porque o anual está negativo. Por quê? E não é que o anual está negativo agora, tá? Desde quando falam que é alta, está negativo por esse tempo aqui, ó. Então, no Trade Information, eu expliquei para a galera por que isso é importante nesse final de semana aqui, no primeiro conteúdo nosso aqui. Então, o anual continua para baixo, não tem o que fazer. Tendência da bolsa no período mais longo de tempo de queda. No mensal, ele deve fazer uma defesa para vir buscar essas áreas aqui, ó. 7,8, é aqui, ó, essa área da bagunça aqui. Veja que ele perde aqui, ó, a média de 100 do mensal, de 100 meses. Então, realmente, confirmando a tendência para baixo, né? Evidentemente, o target continua sendo aqui a bolsa para o Covid, mas eu diria até mais. Eu acho que se você pegar essa perna aqui e considerar desde o fundo aqui, a gente pode ter um spike maior, mas eu não quero falar disso agora. Deixa o preço andar, tá? Para a gente poder analisar isso com calma, tá? O dólar continua indo para baixo, sem dó, né? Sem dó, tá vendo? Povo maluco fala que o PT fazer o dólar subir. Eu nunca acreditei nisso, porque o dólar não é sobre o PT, certo? E aí os mesmos caras que criticavam o PT, agora falam que o dólar não subiu por causa deles. Mas se o dólar não caiu por causa deles. Vocês que caíram nessa conversinha boba, porque se sobe por causa do PT, cai por causa do PT. Bem feito por vocês que ficam fazendo esse maniqueísmo aí, né? Tem que ter independência de pensamento. Porque se você tem, como eu dei, você fala, não vai subir o dólar por causa do PT, vai subir o dólar por causa do mundo. Vai cair o dólar por causa do PT? Não, vai cair o dólar por causa do mundo. Mas vocês ficam aí brigando com os parceiros de vocês aí, brigando com amigos por causa de política, dá nisso. E vocês não estão nem recebendo dinheiro por isso, hein? Pelo amor de Deus, tá bom? E aí, ó, no semanal, mesma coisa. Ó, olha que coisa linda. Doleta para baixo, não testar aqui o fundão. Nada para fazer na doleta, hein? Venda, bom, tá vendo? Isso aqui é redução inflacionária, na veia. Só que isso gera expectativa. Por quê? Porque se perceber-se que o Brasil vai brincar com a sua moeda, aí o que acontece? A relação média da inflação brasileira vai afetar isso aqui, porque daí, em vez do dólar cair mais, igual aos seus pares, em relação ao Brasil, o real, igual aos seus pares externos, vai ficar o inverso, entendeu? Vai ficar uma pegada de que, tipo assim, o Brasil vai ter um desconto maior e o dólar não cai tanto. Daí, o que acontece? O investimento estrangeiro no Brasil não fica tão interessante. Por quê? Porque em relação a outros pares que estão tendo moedas se valorizando ainda mais em relação ao dólar, esses investimentos ficam mais interessantes. Por quê? Porque o cara ganha mais dólar por real que ele vende aqui, certo? Se a gente for malandrão, o que eles vão ganhar menos? Então daí é melhor ir para o Chile. Daí é melhor ir para o Peru, tá bom? Porque também ninguém precisa fazer negócio no Brasil para ser feliz, tá joia? Existem bilhões de seres humanos em todos os outros cantos do mundo, em países não tão complexos como o nosso, tá joia? Parem com essa ideia de que tudo passa por aqui, não passa. O europeu médio não sabe do Brasil, tá bom? Não sabe do Brasil. O americano médio não sabe do Brasil. O chinês médio não sabe do Brasil. Para além do básico. Futebol, samba, entendeu? O Brasil não faz parte do sonho de consumo da população global. Não faz. Eu sei que é duro, mas é assim que é. Tá bom? Então, feito isso, vamos olhar o DI. DI futuro aí, ó. Peraí. DI futuro, perdão. DI futuro aí, ó. Olha que bonitinho. Aí, ó. Vai vir aqui, ó, nos 10,86, ó. Certo? Então, bate para baixo, bate com fé. 8,67 é o target. Tranquilo. É só o PT não fazer caca.
É só o PT não fazer graça, tá bom? Beleza. Vou já olhar para aqui a Nasdaq, NQ50. Olha lá, vai vindo aqui, ó, testar aqui a região do 13,457. Eu fico de olho nessa falha aqui, ó, dessa semana aqui, ó. Tá vendo? Tem muita região aqui. Isso me chama atenção aqui para ver o que acontece aqui com a Nasdaq. No mensal da Nasdaq, o preço vai deixar um primeiro candle de falha, né? Vai testar esse primeiro candle de falha, que é esse candle aqui, ó. Ó, para mim é super importante esse candle aqui. Então vamos ficar de olho. A média mensal está caindo dos últimos 20 meses, o que me leva a crer que depois desse teste ela vem aqui nos 86,573, tá bom? De leitura de tendência de longo prazo, tá? Isso não é para semana que vem, o mundo vai acabar semana que vem e tal. Não, é leitura de longo prazo. Igual a minha leitura do Covid, certo? Podem bater a cabeça quando quiser, o preço vai lá porque o preço é eficiente, tá bom? E aí tá aqui, se a gente pegar o SP500 também na mesma região, SP500 já deixando o primeiro candle negativo mensal, mostrando a perda de força. Pode ser que o trade no SP500 aconteça primeiro do que na Nasdaq, tá bom? Pode ser que aconteça primeiro do que na Nasdaq, então vamos ficar de olho no SP500. Vou lá para o Trading View. Deixa eu abrir o euro USD. Olha o euro, ó o euro deixando a falha, tá vendo? Ó, rompeu, ó, bonitão, começa a deixar falha. Essa falha aqui vai marcar o quê? O começo de uma queda do euro. Então o dólar pode se apreciar, tá vendo? Por isso que não pode ser garotinho de criancinha quando tá falando de política monetária. Tem que ser adulto. Por que tem que ser adulto? Porque se o euro subiu todo esse tempo aqui, é natural que em algum momento ele vai devolver. E se ele vai devolver, o dólar vai subir. E se o dólar vai subir, o real vai se desvalorizar. Se o real vai se desvalorizar, você pode ter um período curto de tempo em que a inflação sobe. E aí, para ser garotinho, a gente antecipou desnecessariamente, como a Dilma fez. Tem que se manter no foco, galera. A gente precisa voltar para a inflação média do Temer, que é 3% ao ano. É isso que a gente tem que fazer. Se a gente não fizer isso, a gente continua sendo um país com o preço da inflação igual a do período de 1998, que os petistas diziam que era o período ridículo da história do Brasil. Então, estão satisfeitos em ser igual ao Fernando Henrique Cardoso? Só que sem a hiperinflação do Fernando Henrique Cardoso. Uma coisa é você ter 5% depois de bater um bichão de 2.000. A outra é você ter esse fenômeno escondido de vira-lata e aceitar que a nossa insignificância e irrelevância é tão grande que a gente aceita 5%, sendo que 5% é a média. Se fosse assim, nós estava lá nos 2.000% até hoje. Beleza? Então tá aqui, ó. O dólar, o euro, fazendo o seu sinalzinho aqui. Olha que barra, ó. Que barra. Fazendo o seu sinal aqui, tá bem conturbado aqui, não é um bom ponto de venda, porque vai ficar dando barra gigante, mas vamos ficar de olho na venda no euro, hein? Pode ter uma boa venda no euro. Vamos lá pro Trading View para a gente poder ver como é que tá o sinal na gringa toda, né? Na gringa toda, como é que a gente tem aqui, ó? Bitcoin, ó. De olho nas minhas marcações do Bitcoin aqui, eu coloquei aqui as marcações minhas da mentoria não, do Trade Information. Ó, olha aqui, ó. Ele tá bem na região intermediária aqui dos 50%, que é os 27 mil dólares. Se ele perde essa região aqui no semanal, você faz um candle que abre e fecha abaixo dessa região aqui, galera, pergunta pra galera do Trade Information, mano, os caras vão te falar. Vai vir pelo menos até aqui a metadinha, até os 24 mil, e depois vem aqui nos 20 mil, onde tem essa falha aqui, ó. Onde tem essa falha aqui. Botão de olho no Bitcoin. Ethereum. Olha que coisa linda. Eu usou lá na mentoria. Que eu escuto besteira na mentoria também, viu, gente? Funciona? Não funciona, não. Olha aqui, ó. Olha que beleza. Bem em cima da região aqui, a gente fica de olho para ver se Ethereum ficar no semanal abaixo, ou seja, tem falha aqui, certo? Falha baseada nessas falhas aqui.
é ficar de olho num fechamento abaixo dessa região aqui. Aconteceu, virou manchete. Vai aqui testar esta falha aqui, ó, no Ethereum. Beleza? Beleza. Vamos lá, que tá ficando longo o vídeo. Olha o yield, 10-year yield. Olha o yield. Olha lá. Bateu, ó, tá testando aonde? 25%, galera. E aí, vai se perder 3,0328, vem aqui para baixo no 278, tá bom? Fazendo um pouquinho diferente, só para vocês verem. TLT, peraí. TLT eu não fiz a marcação, então eu vou pôr aqui o nosso outro padrão aqui, ó. Regar, vocês só, pronto. Cadê o TLT? Tá aqui. Pronto. TLT. Poxa, tô com o modelo errado aqui, peraí. Esse aqui. Faz tanto tempo que eu não troco, né? Que você mantém o mesmo padrão, daí se esquece. Então tá aqui, tá certinho. Ó o TLT aqui, ó. Tá vendo? TLT aqui, ó, no anual, ó. Perde, opa. TLT aqui no anual, ó. Ele tá ganhando força para romper a 200, tá vendo? Olha que beleza aqui, ó. Então ele sobe com a perspectiva de que os títulos vão perder valor nos Estados Unidos, certo? O Dow Jones rompendo para cima, mas tudo na mesma região. S&P já olhando, VIX brigando aqui, ó. Brigando aqui para ver se ele vai ficar acima dos 17. Se ele ficar aqui, ó, aqui é suporte do VIX. Se o VIX não for testar fundo aqui, 15,60, etc e tal, viu perder, ele deve começar a ganhar força para subir. E aí é aqui nesse ponto de alta do VIX, se ele acontecer, que você começa a pensar que o mercado vai cair. Você não pode se empolgar com o VIX quando os influencers falam que o VIX chegou em 30. Que daí você tá tarde, já foi, tá bom? Lembre-se disso. Lembre-se disso. Você tem que perceber o movimento que está acontecendo antes e não durante. O dólar index. Tá vendo? Olha o dólar index aqui, ó. Testando a região de suporte, tá vendo? Testando a região de suporte. Então tem que ficar atento. Eu acredito que ele pode fazer um spikezinho. Faz um spikezinho e depois sobe, né? Você tem que lembrar disso. Euro subiu 12 meses sem parar. Então ele volta. O dólar vai subir um pouco. Ele vai buscar aqueles suportes nossos ali do diário, etc e tal. Mas depois ele sobe. Precisa subir, senão cai tudo em linha reta. Tá bom? Petróleo. Tinha um monte de gente falando que o petróleo ia subir. Empresa de petróleo é bom. Então tudo tentando entubar vocês com o preço do petróleo. Vai comprar a empresa de petróleo, você não perder dinheiro. Fez uma defesa aqui, né? Mas já está em tendência de baixa. Não se preocupe com o petróleo. Então, veja, o petróleo caindo. Então, tem vários elementos globais mostrando que a gente pode ter um período gigantesco de inflação baixa, futura no Brasil. Não é hoje. Hoje não aconteceu ainda, mas futura. Até porque o PT não baixou o preço da gasolina ainda. Não baixou, né? Não baixou. Vai para 4 meses de governo, não baixou a 5 meses de governo, não baixou o preço da gasolina. Beleza. Tudo certo. O problema era o Bolsonaro, não era? Então. Olha, ouro. Topo no ouro, hein? Topo no ouro. Vale a pena vender. Minério de ferro. Olha o gap de baixo do minério de ferro. Né? O que a gente conversou? Esqueça, gente. Vai testar aqui o fundo, ó. Vai voltar aqui pro fundão. E vai mesmo, tá bom? EWZ. Subindo para testar aqui a média de 200, tá bom? Subindo para testar a média de 200. China, ainda aqui na brincadeira. E Emerging Markets também aqui, testando essas regiões aqui. Então, essa é a leitura. Eu acho que a gente vai ter o que no mês de maio? A gente vai ter o month também com sobe. E aí você vai lembrar disso que eu estou te falando. Sell in May and go away. Tá bom? Sell in May and go away. Vende em maio, fixos. Aquele papel que está no topo, etc e tal. Usa a mínima do mês passado, ou usa a mínima deste mês, a partir da quinzena, por exemplo, e vai lá e relaxa. Tá bom? Relaxa. Chique, muito obrigado. O vídeo ficou longo para variar, mas espero ter ajudado vocês na jornada de vocês sobre a inflação, tá bom? Semana que vem eu volto, vou mostrar mês a mês o que aconteceu, prêmio sobre a inflação, prêmio sobre a inflação no trimestre, e vou falar das contas do governo que estão ruins, tá bom? Valeu, tchau.